Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e também no mercado corporativo aí na última semana para vocês. E aí pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos passando aí da segunda metade do ano, né? O ano surpreendendo, parece, né, que aquilo que a gente vinha falando no começo do ano e no ano passado começou a se concretizar, ou né, as coisas estão voltando né, a sua média, né? A gente fala muito lá do mercado financeiro, da teoria do retorno à média, e a gente está vendo aí Brasil e Bovespa voltando à média, a teoria do retorno à média se concretizando aí no mercado brasileiro. Pessoal, eu não vou falar eu disse, mas eu disse para vocês. Desde 2022, antes da gente começar o programa Resenha de Mercado, quando eu estava lá na bancada da Estúdio 92, né? Inclusive eu tive agora sexta-feira passada, um abraço para todo mundo aí da bancada da Estúdio 92, né? Da Estúdio News, né? A cada 15 dias, às 8 horas da manhã, às 10 para as 8 da manhã, eu tô lá falando um pouquinho sobre mercado e um pouquinho sobre investimentos. Queria mandar um abraço para todo mundo lá. Eu tive lá na sexta-feira e antes de a gente ter o programa Resenha de Mercado, eu lá na bancada vinha falando desde quando eu comecei na bancada e desde final de 2022, quem me acompanha, eu falava para vocês que eu estava mudando a minha tese de investimento no Brasil. E por que eu estava mudando a minha tese de investimento no Brasil? Eu gravei um vídeo essa semana, tá lá no nosso canal. Inclusive, pessoal, dando os nossos recadinhos, não esqueça de seguir as redes sociais da rádio, não esqueça de seguir as redes sociais do Resenha de Mercado. O programa está saindo agora inédito aqui. E nas terças-feiras, às 19 horas, sai lá no nosso canal do YouTube o programa completo da semana e também no Spotify. E daí nós temos cortes em todas as redes sociais. Quer entrar na nossa comunidade? Resenha de Mercado JF. Qualquer rede social que você entrar, vai estar lá. Só mandar um direct lá pedindo para entrar na nossa comunidade. Lá a gente fala de investimentos. Enfim, a gente está sempre comentando os assuntos do mercado. Tá bom, pessoal? E se você quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio ou você entra em contato aí com o nosso comercial. WhatsApp 3037 45, né? 3037 2433 ou o nosso e-mail resenha de mercado grupojgestão.com.br. E aí, pessoal, eu quero começar o programa contando um testemunho para vocês, né, dando continuidade àquilo que eu vinha falando. Eu quero contar o testemunho para vocês que eu fiz um vídeo esses dias, até tá lá no nosso canal. Falei um pouquinho na bancada sexta-feira e eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo, que é a minha maior tese de investimento nesses mais de 10 anos que eu estou investindo no mercado aí, que eu sou um investidor e sou um estudioso do mercado, né, pessoal? Eu sou do varejo, eu sou do mercado de varejo, do mercado da indústria, né? O meu background é venda e também sou investidor há mais de 10 anos, estudo o mercado há mais de 10 anos. E o que aconteceu, pessoal? Qual que é o meu testemunho? Eu quero que vocês entendam como que foi e com quem eu aprendi e quem que me ensinou essa tese de investimento que está se concretizando agora, mais de 2 anos depois do final da eleição de 2022. Pessoal, e eu quero mostrar para vocês como que essa tese de investimento, quem me ensinou foram os piores gestores, e aí não do mercado financeiro, e os piores vendedores que eu já conheci. Você já vai entender. Eu não aprendi isso com nenhum grande gestor, nenhum grande influenciador, nenhum grande estudioso do mercado financeiro. Essa tese vencedora que eu estou aplicando hoje e estou tendo muito resultado, eu aprendi na minha jornada como vendedor, nos meus mais 25 anos aí de vendedor e também de gestor de time de vendas, com os piores vendedores e com os piores gestores. Bom, quem sabe, me acompanha aqui desde 2022, eu vim falando para vocês que quando este governo entrou, eu mudei minha tese de investimento. Até então eu vim investindo no Brasil, a minha carteira era 30% fora do Brasil, 70% no Brasil. Pessoal, quando este governo que está agora entrou, eu mudei minha tese de investimento. Eu mudei minha tese. O que eu fiz? Eu comecei a investir mais lá fora e parei de comprar ação aqui dentro. Não é nenhuma recomendação. E eu praticamente inverti minha carteira. Hoje está mais ou menos 70% lá fora, 30% Brasil. E o porquê que eu fiz isso? Pessoal, se eu tivesse escutado todos os grandes gestores, todo mundo que eu acompanho na internet, que são caras muito bons, eu não estaria ganhando tanto dinheiro como eu estou ganhando agora. E eu não falo isso feliz porque o Brasil não tá legal. Só que eu volto a repetir para vocês, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim, existe apenas informação, porque você vai saber rentabilizar com ela. E aí o que acontece, pessoal?
eu mudei, eu utilizei uma tese de investimento que foi contrária à maioria, ou quase todos os gestores que eles vinham falando, principalmente o ano passado. Que eles falavam o seguinte: o Brasil começou a ficar muito barato, porque a gente teve lá a turbulência da eleição, e aí o Brasil estava barato, por causa da entrada do governo. E todo mundo compra Brasil, compra Brasil, compra Brasil. E eu não. Por que, que eu mudei a minha tese e o porquê que eu aprendi isso com os piores vendedores? Pessoal, uma coisa que eu aprendi como vendedor nesses 25 anos e como treinador de vendedores e como treinador de gestores e um cara que conhece de varejo, que está há 25 anos com a barriga no balcão, e em tudo que eu fiz na minha vida, eu já fui atleta profissional, joguei no Cascavel Futsal um ano, cheguei a jogar em 1997, cheguei a jogar um ano no Cascavel Futsal, fui profissional. O que, que eu aprendi na minha vida, que é a coisa mais simples que você tem que levar para sua vida? O que eu aprendi foi o seguinte, que o nosso resultado está aonde está o nosso foco. Simples assim, coisa mais simples do mundo. E nesses 25 anos de mercado de varejo e indústria, que eu dou consultoria para indústria também, e nesses 25 anos como vendedor, que eu ainda sou vendedor, e nesses mais de 10 anos como investidor, pessoal, sabe o que eu aprendi? Que o que funciona são as coisas simples. Só que são as coisas simples com foco e com prática. Não adianta você saber ter uma tese mirabolante ou ter uma tese simples se você não aplicar ela e se você não fizer ela constantemente. O que eu quero dizer? O que eu vi nesses 25 anos? Que quem tinha resultado, principalmente na área de venda, era o vendedor, era o gestor, era a loja, era a indústria que estava focado na venda. Eu falei assim, mas isso é um contrassenso. Todo varejo é focado em venda. Varejo de venda é aí que você se engana. Quem está no mercado sabe, e principalmente eu, que eu dou consultoria há mais de 10 anos e sou vendedor há mais de 25 anos, 90% dos varejos, dos vendedores, eles não estão focados na venda, eles estão focados em outras coisas. E aí o resultado não vem. E eu falo muito isso para quem me acompanha, que tem muita gente que tá chorando, mas quem tá fazendo diferente, quem tá focado, tá tendo resultado. E assim é tudo na sua vida. Pegue tudo que você faz na tua vida, tudo aquilo que você dá foco, você tem resultado. Simples assim. Mágico e simples. E o que isso tem a ver com o governo? Tem a ver o seguinte, pessoal, que eu peguei e olhei. Bom, o governo passado, e aqui eu não tô falando de ideologia de direita ou de esquerda, o governo passado era um governo que ele era focado em crescimento, em prosperidade, em economia, em criação de riqueza. Legal, eu estava investindo aqui. Como eu via que os vendedores, os gestores, e isso eu treino dentro das minhas consultorias, que você tem que focar na venda para você ter resultado. Teu foco vai estar, teu resultado vai estar onde está teu foco. Se você foca na venda, você vai ter venda. Se você não foca na venda, você não vai ter venda. E aí eu pensei assim, bom, entrou esse governo. Qual que é a tese desse governo? Qual que é o foco desse governo? O foco desse governo não é criação de riqueza. O foco desse governo não é economia. O foco desse governo não é privilegiar quem quer progredir, não é privilegiar as empresas. E eu falo de novo, pessoal, não estou entrando no mérito aqui de direita e de esquerda. Eu sempre falo nos meus vídeos, pessoal, o investidor, ele não tem que ter pátria. O investidor, ele não tem que ter partido. O investidor, ele tem que tentar ser o máximo possível frio. E a gente não consegue ser. Né? Mas a gente tem que tentar tirar o máximo a emoção e tentar ser frio para a gente conseguir ter resultado. Porque se você for por ideologia, você não vai investir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. Eu não tomo refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Eu tenho várias ações da Pepsi. Por exemplo, eu uso muito banco digital. Eu não tenho ação do Nubank, mas eu tenho ação do Itaú. Entendeu? E eu não uso banco. A maioria dos bancos que eu uso é digital. Eu até tenho uma conta lá no Itaú, mas eu uso só a conta corrente. Então, assim, eu não invisto em coisas que eu consumo, por exemplo. Ah, mas você está sendo hipócrita? Não. A maioria das pessoas investem, a maioria das pessoas tem conta no Itaú, a maioria das pessoas tomam Pepsi. Eu não tomo Pepsi, eu não tomo refrigerante. Faz mais de 15 anos que eu não tomo refrigerante, mas eu invisto. Por exemplo, Johnson Johnson. Eu sou um cara que eu tenho aversão a medicamento. Eu tomo remédio se o médico consultar, senão eu não tomo remédio. Eu tenho várias ações da Johnson Johnson. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, na minha concepção. Quando a minha cabeça é cabeça de investidor, eu tiro a minha ideologia. Eu amo o Brasil, eu sou um cara conservador, por mais que muitas coisas do conservadorismo eu não acho que é certo, mas são as coisas que funcionam, são as coisas que funcionam melhor, porque perfeição não existe. Então, a gente tem que parar na hora de ser investidor, a gente tem que olhar qual que é o nosso foco. E o nosso foco não é ideologia. E quando esse governo entrou, eu falei, bom, esse governo não está focado em criação de riqueza. Logo,
O foco não vai ser resultado financeiro. Simples assim que eu aprendi com os vendedores, com os piores vendedores. Eu olhava aquele cara é horrível, aquele cara não foca na venda, não tem resultado. Esse governo, ele não foca na economia. Ele não foca em criar riqueza. Ele foca em pegar o dinheiro, arrecadar imposto e dar benesse para as pessoas. Isso não é criação de riqueza. Outra coisa, não estou entrando no mérito se está certo ou está errado. Na minha concepção, não é bom. Não concordo. Mas é o que a gente tem. O que eu peguei e falei, bom, eu vou colocar meu dinheiro onde o foco é criação de riqueza. Onde o foco é criar riqueza, é economia, é dinheiro, é segurança jurídica. E mandei meu dinheiro para os Estados Unidos. E o ano passado, vinha meus amigos falar comigo, cara, mas você tá falando para continuar investindo nos Estados Unidos e todo mundo tá falando que o dólar vai começar a cair e a bolsa brasileira tá barata, a bolsa americana tá cara. Eu falava, show de bola, continua lá, eu continuo com a minha tese. Sabe o que aconteceu? Este ano, a bolsa brasileira começou a subir um monte e eu falando, pessoal, isso não é longo prazo, isso não é longo prazo, isso é longo prazo. A tese desse governo é essa. Esse governo, ele não tá aliado com quem cria riqueza. Pode ser que uma hora isso vai dar problema e eu tô pensando lá na frente. O que aconteceu nas 2 últimas semanas? Aconteceu o que aconteceu. Então, eu avisei. Eu avisei. E, pessoal, não é porque eu sou super inteligente. Não, eu sou uma pessoa extremamente limitada. E eu conheço as minhas limitações. Por isso que eu não entro aonde eu não conheço. Só que eu sou uma pessoa que eu sou dedicada. Eu estudo. E eu sou uma pessoa que eu aprendi que o que funciona na vida são as coisas simples. Sabe por quê? Porque o homem, nós somos um ser simples. As coisas complexas, na minha visão, tem que deixar para Deus. Ele faz as coisas complexas. Nós fazemos aquilo que é simples, porque a gente não tem capacidade de ser complexo. Tá? E eu criei essa tese, e eu continuei com essa tese, todo mundo falando contra. Muita gente, né, vocês, meus amigos lá do grupo, que me acompanham e que utilizaram a minha tese, estão ganhando muito dinheiro. E eu aumentei minha carteira aí, pessoal, quase dobrei minha carteira nesses últimos 2 anos e meio com um governo que não é pró-mercado. Por quê? Porque eu usei uma tese muito simples, que eu tive a humildade de aprender com as pessoas, com as piores pessoas que eu vi no mercado, principalmente no mercado de venda. Falei, cara, é simples, quer ter resultado? Coloca teu foco. É como. Se você começar a ir pra academia, focar na academia e focar na alimentação, você vai ter saúde. Simples assim. Só que o problema é que a gente foca em outras coisas. E aí você fica escutando um gestor aqui, outro gestor ali, outro gestor ali. E essas coisas simples, elas não são sedutoras. Porque tudo que é simples não é sedutor. Mas muito simplesinha a tua tese. Pois é, mas são as coisas simples que funcionam. Eu falo isso não só no mercado financeiro, como eu tenho uma plataforma de gestão de time de vendas, que as ferramentas que a gente utiliza lá são as ferramentas que eu utilizei e utilizo como vendedor há 25 anos e são coisas extremamente simples. Tem um livro, pessoal, que chama-se O Mito do Empreendedor. Leia este livro. Esse livro eu recomendo para todo mundo que está lá na minha plataforma, que é o mentorado. E esse livro, ele fala muito do modelo do McDonald's. E ele diz uma frase que eu nunca esqueci nesse livro. Ele diz assim, ó, cria um negócio numa complexidade tão baixa que qualquer pessoa sem capacitação nenhuma consiga operar esse negócio. Essa é a tese do McDonald's. A pessoa que entra no McDonald's, no outro dia o ramp-up dela já está lá em cima. O que é o ramp-up? É a aceleração de produtividade dela. Por quê? Porque os processos são tão simplificados que a pessoa entra hoje, amanhã ela já consegue estar executando os processos. E tudo é na vida. E nos investimentos é a mesma coisa. E por isso que eu estou ganhando dinheiro, muito mais dinheiro que muito gestor profissional que vive do mercado que está lá na Faria Lima. Porque eu sou um gênio? Não, não é por causa disso. É porque eu vejo as coisas extremamente simples e eu utilizo aquilo que eu aprendi no varejo. Aquilo que eu aprendi no varejo, eu utilizo no mercado financeiro. Porque uma coisa acaba sendo proxy da outra. Uma coisa acaba sendo igual a outra. Então, esse background do varejo e do mercado financeiro me ajuda muito. E eu acabo repassando isso para os meus clientes e acabo repassando para quem está lá na nossa plataforma. Então, essa é a minha tese de investimento. Pessoal, a longo prazo, foque os teus esforços naquilo que dá resultado. Não adianta, e eu não estou falando mal do Brasil, eu amo o Brasil, eu não quero sair do Brasil. Esse país é um país maravilhoso. Tá? Eu amo a minha pátria, o lugar que eu nasci. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter nascido no Brasil. Agradeço demais. Só que uma coisa não tem nada a ver com a minha parte de investimento e com o meu patrimônio. Tá bom, pessoal? Eu queria dar esse testemunho para vocês aqui. E se você quiser saber como que é a nossa tese de investimento, acompanha, né? A cada 15 dias eu tô lá na bancada da Studio News, às 10 para as 8 da manhã, e o nosso programa Resenha de Mercado e a nossa comunidade lá. Tá bom, pessoal? Então, dado esse meu testemunho, eu quero passar para vocês aqui o resultado nosso da semana. O que nós tivemos aí? Ibovespa começando a cair, né? O Ibovespa chegou lá, se eu não me engano, chegou a passar, né, de 140 mil pontos, e agora recuando a 133 mil pontos, uma queda na semana de 2%. E aí, pessoal, no ano,
começou a retrair um pouquinho mais o Ibovespa, né? Mas ainda com uma alta de 11% no ano. E aí, falando um pouquinho do SP500, né? SP500, essa semana praticamente no 0 a 0, né? Um aumento aí de 0,67. E no ano, pessoal, o SP500 que estava sofrendo, tá batendo recorde atrás de recorde, começou a se recuperar. E outro detalhe para vocês, talvez na semana passada, na semana que vem eu traga alguma coisa em relação a isso, a gente já começa os balanços das empresas americanas e os balanços estão vindo positivos, o que mostra que as empresas americanas continuam performando muito bem. A gente tem a temporada de balanço brasileira, se eu não me engano, deve começar na semana que vem. Eu também vou trazer alguns resultados para vocês aí, e aí a gente vai ver o que tem acontecido. Mas o que o mercado tem mostrando? Que o mercado americano começou a se recuperar. E aí, pessoal, aquela historinha do Warren Buffett, né? Nunca aposte contra a América. Pessoal, e eu não sou idólatra da América. Nada, tem um monte de coisa que eu não concordo, tem um monte de coisa do Trump que eu não concordo, pessoal. Mas a minha visão é a visão de investidor. O investidor, ele coloca o dinheiro dele onde vai rentabilizar. Ele não coloca o dinheiro dele aonde ele tem ideologia. E aí, se vocês forem ver isso, os países que mais prosperam são os países que são pragmáticos. Não são os países que são ideologicamente, que as pessoas colocam a parte da ideologia nos seus investimentos ou naquilo que vai fazer. Dinheiro não aceita desaforo. E é isso que eu aprendi. E uma coisa é você ser brasileiro, ser patriota, querer o melhor pro teu país, pros teus filhos, pros teus netos, pros teus sobrinhos, enfim, uma coisa é você vibrar quando a seleção brasileira ganha o jogo. Outra coisa é a tua grana. É a tua grana. E se você não tiver segurança financeira, você não consegue ajudar as pessoas que você ama e você não consegue ajudar o teu país, tá bom? Isso a gente tem que aprender realmente com os americanos, tá? Então, SP500 voltando a se recuperar. O dólar, pessoal, subindo essa semana, né? 0,22, fechando a semana passada aí a 5,58. E no ano o dólar voltou a subir um pouquinho, mas ainda tá aí com 11,42 de queda. Só fazendo uma ressalva, tá, pessoal? Em relação a esse negócio dessa guerra comercial que a gente está tendo, a gente está vendo, eu estava vendo uns artigos esse final de semana e alguns vídeos, pessoal. A curto prazo, essa tarifa que os Estados Unidos colocou, que ela começa a vigorar agora em 1º de agosto, no primeiro momento, isso pode até abaixar, por exemplo, carne, algumas coisas que a gente exporta para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. No primeiro momento, esses produtos podem começar a baixar preço. Só que num segundo momento, pessoal, isso pode causar, além de aumento de preços, além de aumento de inflação, isso pode causar muito desemprego. Porque, veja, muitas empresas que exportam para os Estados Unidos não vão mais conseguir exportar. Existem alguns gestores falando, algumas matérias que eu vi, que, por exemplo, o suco de laranja, a gente não tem para onde manejar o nosso envio. Então vai cair, vai ter que ser demitido, vai fechar a empresa, muita gente vai quebrar, vai deixar de entrar dólar no país, porque os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. E aí aquela história que eu falo do pragmatismo com vocês, né? Aquela história, você vai brigar com o seu segundo maior cliente? Bom, a China, que é o nosso principal cliente, o governo ele tem uma ideologia com a China. E todo governo ele deveria procurar, na área de econômica, ser neutro, não ficar tomando partido. Gente, quando a gente fala de BRICS, quando a gente fala de moeda de BRICS, pessoal, a gente está falando uma coisa que é uma utopia. Não tem como existir uma moeda do BRICS. Você vai confiar na moeda indiana? No rublo? Né? Você vai confiar na moeda russa? Você vai confiar na moeda da África do Sul? Você vai confiar no real? Como que a gente vai criar uma moeda? A gente não pode ficar batendo no nosso segundo maior parceiro comercial. E aí, quando eu falo de segundo maior parceiro, o problema também não é só esse. Além dele ser o segundo maior parceiro comercial nosso, ele é o cara que manda no mundo inteiro. Agora, existe boatos aí que a OTAN pode sancionar o Brasil também por comprar fertilizante e combustível da Rússia. E aí, o que a gente vai fazer? E se esse segundo... mas a gente vive sem Estados Unidos, porque o Brasil é um país tão fechado que se a gente tiver embargo, a gente vive sem o que vem de fora. Será? Será mesmo? Será mesmo que isso acontece? Pessoal, o nosso segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam no mundo inteiro. Se ele quiser mandar o mundo inteiro parar de fazer comércio com a gente, sabe o que vai acontecer?
os países vão obedecer, a China pode obedecer. Ou vocês acham que se os Estados Unidos chegar para a China e falar assim, ó, China, o negócio é o seguinte, ou é eu ou é o Brasil. Quem que vocês acham que a China vai escolher? Você acha que a China vai escolher o Brasil? Né? Tem uma matéria aí de um cara do governo russo, pode procurar no Google aí, falando o seguinte, ó, a ideia do BRICS foi do governo brasileiro, já tirando deles da reta. Você acha que na hora que o bicho pegar, você acha que os países do BRICS vão escolher quem? Brasil ou Estados Unidos? Quem que eles vão escolher? Pessoal, e eu não tô falando aqui, pessoal, de política. Eu quero cada vez menos falar de política, porque não adianta ficar falando de política. Né? E o nosso foco não é isso. Eu tô falando aqui de economia, de pragmatismo. Tô falando se o governo tá certo ou tá errado. Para quem votou nesse governo, eles estão certos, né? E aí, Índia já fez acordo com os Estados Unidos. A Argentina vai exportar um monte de coisa dos Estados Unidos praticamente zerado a taxa de importação, de exportação. E nós vamos ser o país mais taxado do planeta, comprando briga com o segundo maior parceiro comercial nosso, mas que é o cara que manda no mundo. Isso não é inteligente. E aí eu volto, pessoal, aí eu volto na minha tese de investimento. Cara, você precisa ser gênio, alguém precisa ser gênio para chegar à conclusão que o foco de crescimento e o foco de criar riqueza não tá aqui, não tá nesse governo? Precisa ser gênio? Você viu como que é simples a minha tese de investimento? É essa. Onde está o teu foco, está o teu resultado. Então não adianta. Não adianta. Veja, olha o tanto que subiu o ETF da Argentina. A gente tem posição nele. Falei lá no começo do ano, nenhuma recomendação. Olha quanto que está subindo o ETF da Índia. A gente tem posição no ETF da Índia também. Não é nenhuma recomendação. Mas já estou mais de um ano e meio falando. Tese extremamente simples. Sabe por quê, pessoal? Porque o meu background não é um escritório na Faria Lima. O meu background é a rua. É o varejo, é o dia a dia. É escutando as pessoas reais que fazem a riqueza real deste país. Que é o médio e pequeno empresário. Não estou falando mal do cara da Faria Lima, ele tem vários méritos dele lá, a questão macro, por exemplo, eles têm acesso a CEOs, a CMOs, a CFOs de grandes empresas. Então, eles têm essas informações, não tirando o mérito dele. Só que o que funciona mais? O dia a dia ou você está sentado lá fazendo conjecturas? Não estou falando mal, tá bom, pessoal? Então é isso que eu estou falando para vocês. Não adianta a gente ficar brigando, pessoal. E sabe o que vai acontecer? Agora com essa briga do IOF também, tá? O que pode acontecer? Pode ser que daqui a pouco o IOF chegue a 25%. Porque daí, se começar a sair capital do Brasil e o dólar começar a explodir, o governo pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Porque daí realmente não vai ser uma atitude de arrecadação. E sim, vai ser algo para manter, para segurar o dólar e para manter as reservas aqui dentro. E aí, a gente não vai ter mais oportunidade de mandar dinheiro para fora. Não é nenhuma recomendação. Tá bom, pessoal? E aí, falando um pouquinho de Bitcoin, né? Bitcoin fechando com uma queda aí de 1,1 na semana, né? Muita realização, mas no ano, Bitcoin também explodindo aí 25%, batendo recorde atrás de recorde, e a tendência é crescer também. A gente também está posicionado no Bitcoin, também não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? E o IFIX, né? O IFIX com uma queda aí de 0,52 e uma alta aí no ano de 11%, os fundos imobiliários bem resilientes, tá bom? Pessoal, agora eu quero falar para vocês aqui, para quem vai ver depois, quem está nos vendo aí, quem está escutando a gente na rádio e quem está vendo depois, a gente vai falar um pouquinho aí a gente vai falar um pouquinho agora do que vem acontecendo aí de algumas prévias do PIB, né? Essa aqui é uma matéria da Infomoney, que diz o seguinte: o IBCBR, né, a prévia do PIB, em maio tem queda mensal de 0,70, pior do que o esperado, tá? Projeção de economistas e consultados pela Reuters projetaram a estabilidade zero na base mensal. E o que aconteceu aqui? Deixa eu só ler o comecinho da matéria para vocês. A atividade econômica brasileira interrompeu 4 meses seguidos de expansão e registrou em maio a primeira contração do ano, tá? Isso que foi em maio, agora a primeira contração. Resultado bem pior que o esperado. Eles esperavam uma alta, tá? O índice de atividade econômica do produto interno bruto retraiu quase 1% em maio, 0,7, na comparação com o mês anterior, em dado dessazonalizado, né, do Banco Central. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, na comparação com o mesmo mês anterior,
nós tivemos uma alta de 3%, tá? Enquanto acumulado de 12 meses, o ganho é de 4%, tá? De acordo aí com o Banco Central. Então o que acontece, pessoal? Parece que o efeito da Selic está começando a bater na economia e a nossa economia está começando a arrefecer. E aí, a gente já falou aqui para vocês, só para quem está escutando na rádio, quem não está acompanhando o vídeo, vai acompanhar depois, uma matéria também do Poder 360, a volta do IOF desmoraliza a maioria da Câmara e do Senado. A gente está vendo essa briga, essa insegurança jurídica aí, dessa briga entre Congresso, né, STF e também o nosso governo aí está tendo uma briga por causa da questão do IOF, que não pode ser imposto, não pode ser usado para arrecadação e o governo está contando com a arrecadação. Então essa bagunça. O que isso traz para nós? Uma baita insegurança jurídica para quem vem investir no Brasil, tá? E aí, falando um pouquinho da decisão do IOF, né? A gente teve a decisão aí que foi mantido algumas coisas que o governo colocou, né? Foi tirado lá o tal do risco sacado, que é quando você troca duplicata no banco. E a verdade é o seguinte, o IOF aumentou de novo, parece que vai ter cobrança retroativa. Então, se você fez alguma transação que o IOF, enquanto estava paralisado ali, se você fez alguma transação desse IOF e com a taxa menor, parece que vai ser retroativo e parece que os bancos e as corretoras não vão fazer isso, você vai ter que fazer e depois você vai ser multado. Então, se você fez alguma transação dessa, usou cartão internacional, fez financiamento, tirou dinheiro do Brasil para você aportar, dá uma revisada aí, conversa com o teu contador ou alguém que conheça de finanças, porque provavelmente aí você vai ter que pagar retroativamente aí o IOF. A gente não nem sabe como é que vai fazer isso aí, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, e a briga entre Brasil e Estados Unidos, né? O Trump na semana passada falou também do tal do PIX, né? Que os Estados Unidos cita PIX como exemplo de decisão do Brasil que prejudica os americanos. O que aconteceu, pessoal? Meados ali de um pouquinho antes de sair o PIX, ainda era o governo anterior. O que aconteceu? Parece que o Facebook, né? O WhatsApp, que é do Facebook naquela época, ele tinha acabado de lançar a plataforma de pagamentos. E se eu não me engano, tá? Foi o primeiro país que foi lançado, foi aqui no Brasil, a plataforma de pagamentos, que era a plataforma pelo WhatsApp. O que o Banco Central fez? O Banco Central ele bloqueou e ele falou que não poderia, que o WhatsApp não poderia lançar aquela plataforma de pagamento, que precisava ver, fazer alguns estudos, barará, barará. O que aconteceu? O Banco Central cozinhou o lançamento ali do pagamento via WhatsApp. E nesse meio termo, logo depois que foi bloqueado, que eles não deixaram o WhatsApp sair com o meio de pagamento, o Brasil lançou o Pix. E aí, depois que o Brasil lançou o Pix, um determinado tempo depois, aí o governo, o Banco Central, acabou liberando o WhatsApp para fazer a transação. O que aconteceu? O Brasil acabou pegando o gosto pelo Pix e hoje nem praticamente ninguém usa, ninguém sabe nem como usa esse meio de pagamento pelo WhatsApp. Os Estados Unidos se sentiu prejudicado. E aí, pessoal, é uma faca de dois gumes. E aí? O Brasil tem direito, não tem direito, é a nossa tecnologia, o Pix é nosso, foi sancionado ali, foi bloqueado o WhatsApp. Agora a verdade é o seguinte, pessoal, o que acontece? Os Estados Unidos faz a mesma coisa, tá? Quando eles não querem, eles vão lá e bloqueiam. Você lembra lá do rolo que tava dando com o TikTok? Ah, mas o TikTok é da China, que pega os dados. Pera aí, show de bola, mas eles fizeram também. Então, o que o governo BC fez, eu não tô falando se tá certo ou tá errado, pessoal. O que o BC fez com o WhatsApp, os americanos fazem com os outros lá também. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo pra vocês com essa historinha. Os americanos, eles querem mercado livre para os outros. Pro resto do mundo, eles querem livre comércio. Para eles, não. Olha o que o Trump está fazendo lá. Então, quando a gente está falando de investimento, tente tirar o máximo possível. A gente não consegue, mas tente tirar o máximo possível o teu viés sentimental. Porque isso que os Estados Unidos está cobrando do Brasil, eles também não fazem. Eles não fazem, tá bom? Comenta aí o que vocês acham em relação a isso aí, tá? E aí, o Brasil tem queda em 5 dos 10 produtos mais exportados para os Estados Unidos, tá? Celulose teve uma variação negativa de 35%, óleo e combustível 50% em maio de 2025. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo o nosso segundo maior parceiro comercial. Isso pode prejudicar demais o nosso país, tá? E aqui uma outra matéria do Poder 360. Ideia da moeda comum dos BRICS foi de Lula, diz Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler de Vladimir Putin, o presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa tem sido criticada por Donald Trump, que ameaça o bloco com tarifa de 100%. Então a gente está vendo aí a Rússia tirar o deles da reta, a gente está vendo a Índia aí fazendo acordo com os Estados Unidos, né? A Argentina, que não faz parte do BRICS, mas fazendo acordo com os Estados Unidos. E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal.
que é muito simples também. Na hora que o bicho pegar, na hora que o bicho pegar, sabe quem que vai ficar do lado do Brasil? Sabe quem? Sabe quem? Ninguém. Nós vamos ficar sozinhos, sozinhos. Por isso que a gente deveria ser mais pragmático na hora dos nossos investimentos, tá bom? Bitcoin rumo aos 140 mil pontos. Veja por que a BlackRock e trades estão otimistas. Pessoal, o que aconteceu? Está sendo votado um projeto de lei lá nos Estados Unidos de regulamentação de criptomoedas que ele é muito benéfico para as criptomoedas. Então, por exemplo, fundos que não poderiam entrar por falta de regulamentação, esses fundos são restritos, têm regras. Com essa regulamentação, esses fundos vão poder entrar e comprar criptomoedas, né? Então, vai deixar o negócio mais linear, vai deixar o negócio mais claro, né? E isso aí pode ajudar bastante e está ajudando o Bitcoin subir e subir muito. Pessoal, e eu sempre falo isso para vocês. Vai chegar uma época que não vai ter Bitcoin para todo mundo, tá bom? Jack Dorsey lança BitChat, app de mensagens que busca revalidar com o WhatsApp. Pessoal, o que aconteceu? Jack Dorsey, não sei se vocês sabem, ele é um dos criadores do Twitter, tá? Esse cara é um cara que preza muito sobre essa questão da privacidade, parará, parará. E o que acontece? Ele criou uma tecnologia que é a chamada BitChat, onde não precisa de internet para você trocar mensagens. Essa tecnologia ela é através de Bluetooth e ela é extremamente segura no quesito de ser anônima. E aí estão falando que essa tecnologia ela pode ser usada para a transação de Bitcoin. Isso vai deixar o Bitcoin muito, muito, muito mais sigiloso ainda você fazer a transação P2P ali através dessa plataforma e outras que vão surgir. O que acontece? Todo mundo falava que se acabasse e se desligasse a internet, o Bitcoin não prestaria para nada, o Bitcoin não valeria para nada. E a gente está vendo que o Bitcoin pode rodar com tecnologia sem internet. Pessoal, isso aqui é revolucionário, é uma coisa aí que traz bastante esperança para a gente aí, para a gente poder proteger o nosso patrimônio. Lembrando que não é nenhuma recomendação. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou, vocês que estão mandando mensagem pra gente, você que tem acompanhado, você que tá lá entrando lá no nosso grupo Resenha de Mercado. Não esqueça de seguir aí as redes sociais da rádio, não esqueça de seguir as redes sociais do Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais. Deixa o teu comentário aqui, manda DM lá pra nós. Eu tenho recebido bastante perguntas lá no nosso Instagram e eu quero desejar pra vocês aí, pessoal, uma semana abençoada. Cuidem dos seus investimentos, comecem a estudar e eu volto a falar para vocês essa frase que para mim ela é um lema de vida. Para quem tem conhecimento, não existe informação ruim, existe apenas informação. E as suas oportunidades são do tamanho do seu conhecimento. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, uma semana abençoada e eu vejo vocês na semana que vem. Valeu!